quais são os princípios que substanciam o direito à educação? O primeiro aspecto é pensá-lo como um direito humano fundamental que é assim assumido desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos e que tem como centralidade o valor absoluto da dignidade da pessoa humana. No direito contemporâneo, a dignidade humana é assumida como um princípio ético constitucional e um valor fundamental de diversas democracias, servindo como instrumento de interpretação e de ponderação nos casos em que os direitos fundamentais correm perigo. No caso da Constituição brasileira, é a condição de proteção e de fundamento que a dignidade estabelece uma íntima relação com o direito à educação. Mas o que é a dignidade humana? Trata-se de um conceito polissêmico que está relacionado a valores e a diversas visões de mundo, né, com muitas possibilidades de interpretação da vida em sociedade e aos diversos acontecimentos que ocorrem de tempos em tempos. Então, pensar na dignidade humana é considerar que, para a sociedade brasileira, ela vai ter um significado e que, na sociedade sul-africana e na sociedade indiana, elas obterão outros sentidos. Então, no tempo presente, em que observamos a total negação das minorias e a total indiferença ao sofrimento humano, considero importante partir da premissa que a dignidade assenta-se na ideia da pessoa com valor em si mesma, dotada de autonomia e que se constitui nas relações intersubjetivas. Um outro aspecto importante para a gente pensar no que se refere à dignidade humana é a devida delimitação do seu sentido, do seu significado, para não ocorrer um esvaziamento, né, considerando a sua condição de plasticidade e de pluralidade. Então, a partir de estudos do campo do direito e da filosofia política, tomei 3 dimensões, 3 parâmetros como balizadores para pensar a dignidade humana: o mínimo existencial, a autonomia e o reconhecimento. O mínimo existencial refere-se à dimensão material da dignidade humana e que, no caso da sociedade brasileira, refere-se ao conjunto de direitos sociais que garantem as condições básicas de vida e que representam o elemento abaixo da qual nenhum sujeito pode viver para ter a sua dignidade respeitada. Então, o direito à educação, por exemplo, representa um dos aspectos materiais da dignidade humana. A autonomia, ela está relacionada à ideia de autodeterminação, a capacidade de agir e de atuar na vida a partir da própria visão do sujeito. Aqui, a premissa fundamental é pensar no desenvolvimento das chamadas capabilities, ou capacidades, como assim nomeia Amartya Sen. Então, pensar na autonomia como um parâmetro da dignidade é pensar em ações que expandam essas capacidades, né, dos sujeitos nos cuidados de si e na sua condição de agente que atua e exerce influência no mundo. O reconhecimento, por sua vez, está relacionada à ideia de que o sujeito se constitui a partir do olhar do outro, das relações intersubjetivas que ele estabelece. Então, o direito, por exemplo, representa uma forma de reconhecimento do sujeito como um agente social. Os estudos de Axel Honneth, por exemplo, nos ajudam a entender que o reconhecimento pelo direito representa não só autorrespeito, como respeito social, o que nos leva a compreender como elemento, como premissa fundante da condição da dignidade humana. Então, pensar o direito à educação e a sua garantia é preciso ter como norte
o princípio da dignidade humana, tendo como parâmetro essas três dimensões: o mínimo existencial, a autonomia e o reconhecimento, para que efetivamente esse direito possa se efetivar.